Oi, eu sou a Gi. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse maravilhoso pão doce de coco. Uma massa leve que desfia e um recheio de coco super cremoso. Então, se você quer aprender, bora pro vídeo! Eu começo preparando a massa e nós vamos precisar de farinha de trigo, água morna, leite morno, óleo, açúcar, sal e fermento para pão. A água e o leite é importante estarem mornos, porque se estiver muito quente, eles acabam matando a ação do fermento. Eu vou fazer essa massa na mão, mas você também pode fazer na batedeira planetária usando o gancho. Então eu começo colocando leite, a água, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento. E dou uma misturada e vou acrescentando a farinha de trigo. É importante a gente sentir na mão mesmo se a massa precisa ou não de mais farinha. Eu não coloco a farinha toda de imediato, eu vou colocando a farinha aos poucos, sovando e sentindo se a massa precisa de mais farinha ou não. Quando eu percebi que a massa já estava pesada, eu transferi para uma bancada higienizada e comecei a sovar com a mão, acrescentando aos poucos a farinha. É importante não acrescentar farinha demais, porque essa é uma massa pegajosa, não é uma massa totalmente seca, para a gente ter um pão leve e macio. Se eu for acrescentar farinha, até ela desgrudar completamente, vai ficar um pão muito pesado. Então, o que você faz? Quando chegar já no ponto que começou a desgrudar nas mãos, estiver levemente pegajoso, eu não coloco farinha na bancada. Eu coloco um pouco de óleo nas mãos e na bancada. Um fiozinho de óleo. Vou sovar entre 10 a 15 minutos. E aí, a gente vai colocar no bowl com um pouquinho de óleo, tá? Eu tô colocando no mesmo bowl que eu preparei. Coloquei um pouquinho de óleo no fundo e na lateral. E coloco um pouquinho de óleo em cima. Agora eu cubro essa massa com plástico filme ou com um pano de prato e levo ela para descansar. Pode ser dentro do forno desligado ou do micro-ondas. E ela vai ficar lá até ela dobrar de volume. Para o recheio, nós vamos precisar de leite condensado, creme de leite e coco ralado ou coco em flocos. Eu começo colocando na panela o leite condensado, o creme de leite e o coco ralado. Misturo bem, levo para o fogo médio abaixo, sempre mexendo na lateral e no fundo para ele não grudar e não queimar. Eu consigo fazer o ponto Moisés nele, que é esse ponto que quando eu coloco a espátula no meio, o recheio ele não junta. Esse é o ponto perfeito. Transfiro para um recipiente e cubro com plástico filme em contato e espero esfriar. Também é importante que ele esteja frio para a gente poder rechear o nosso pão. Agora a gente prepara a calda do pão. É uma calda super rápida de fazer. Só leva água e açúcar. Essa calda serve para deixar o nosso pão brilhoso e também na hora de colocar o coco ralado, ele grudar no pão, não ficar aquele coco solto que a gente pega o pão e o coco já sai todo. Mistura antes de levar ao fogo, mistura bem. Leva a fogo médio, começou a ferver mais ou menos 10 minutos, mas você vai sentir que deu uma reduzida, tá? Tem que cuidar porque se reduzir demais, vai ficar em ponto de bala ou vai virar um caramelo. E não é isso que a gente quer uma calda fininha para não ficar muito grosso em cima do pão, ficar um pão extremamente doce. E agora vamos modelar os nossos pães. A massa já cresceu, vejam como ela dobrou de volume, fica uma massa muito bonita. Então, aqui na bancada, eu não vou abrir essa massa com farinha de trigo da bancada, para não grudar. Eu coloco um fiozinho de óleo e retiro a minha massa e coloco na bancada. Eu dividi a minha massa em 12. O formato você pode fazer da maneira que você mais gostar, é indiferente. Você pode fazer um pão grande, pode fazer pãezinhos individuais, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Até que eles ficaram grandes para ser individuais, mas é ao seu critério. Eu abro a massa
com um rolo de massa. Esse modelo que eu tô fazendo de pão, para ficar mais bonito, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o recheio em 2/3 do pão. Eu marquei com a faca aonde não vai o recheio para eu fazer a parte decorada, né? Para eu fazer essas tirinhas para ficar em cima do pão e dar um charme. Mas é só uma questão de estética. Você pode fazer ele todo enroladinho. Você pode rechear e enrolar todo o pão, que fica ótimo. Coloca o recheio na massa. A massa não pode ser muito fina, né? Nem muito grossa, porque ela ainda vai crescer mais um pouco. E o recheio tem que ser fino. É importante você deixar mais ou menos meio dedinho assim, tanto nas laterais quanto no final, para esse recheio não vazar. Faça a marcação no pão. E eu começo enrolando, pressionando bem. E olha que bonitinho que fica. Eu faço esse processo em todos eles. Abro a massa, recheio, marco e fecho. Colocando, gente, num tabuleiro já untado, tá? Você pode usar com margarina e farinha ou só com óleo, que foi o que eu fiz. Eu só untei com óleo, tanto no fundo quanto nas laterais. Pães prontos e modelados, eu dividi em 2 tabuleiros e agora a gente vai levar para fermentar por mais ou menos 1 horinha, ou até dobrar de tamanho. O pão já descansou. Vou pincelar leite. Vou levar para o forno já pré-aquecido a 200 graus. O meu forno é elétrico e eu liguei a resistência somente embaixo. Levou mais ou menos 45 minutos no forno, com o pão ainda quente. Vamos colocar a calda. E aí eu coloco o coco ralado por cima. E tá pronto o pão. Gente, sério, fica maravilhoso. Só façam, vocês não vão se arrepender. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!